Fala aí pessoal, aqui quem fala é o professor Rosante de História e a gente está aqui hoje para mais um Enem para todos, beleza? Aí professor Rosante de História, se você quiser, pode seguir lá o rosante.ti no Instagram. Não esquece também de seguir o @exagmedicina também no Instagram, tá? E acompanhar o projeto Enem para Todos aqui na TV Zag, lá no YouTube, tudo bem? E aí, você já sabe que você tem 100 aulas aqui do Enem para Todos, que vão durar até dia 10 de janeiro, para você poder acompanhar aí os principais assuntos que são cobrados no Enem. Então, você tem isso aí, e se você não conseguir acompanhar a gente ao vivo, você pode depois chegar lá na playlist do canal, do TV Zag, e procurar as aulas que ficaram lá gravadas para você assistir e reassistir na hora que você quiser. Belezinha? Tranquilo? Então, se avisos dados, a gente vai agora aqui, para falar de um assunto que quase não é importante para você em história. A gente tem uma missão árdua hoje, que é falar de Guerra Fria, tudo envolvido na Guerra Fria, o confronto ideológico entre Estados Unidos e União Soviética, os confrontos paralelos dentro da Guerra Fria, como a Guerra do Vietnã, a Guerra da Coreia, ainda falar do movimento hippie nos Estados Unidos, que tem a ver com a Guerra Fria, a Revolução Cubana, que tem a ver com a Guerra Fria, e depois eu apagarei esse canto da lousa para falar ainda das ditaduras latino-americanas para vocês. Tudo bem? Mas, deixando claro que essa lousa aqui está composta para essa primeira parte, vamos começar então a explicar o que é a Guerra Fria. Guerra Fria, de 1945 a 91, ela começa exatamente no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, e vai se estender a 1991, quando se dissolve a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, que é o que sobrou ali, os países que tinham sobrado depois do fim do desmembramento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, que começa esse processo em 89 e conclui essa fragmentação em 91. Então, as datas aqui, de 45 a 91, você vai ter a Guerra Fria marcando o mundo, esse grande confronto. E ao final da Guerra Fria, você vai ter literalmente o início dessa disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Os Estados Unidos que defendiam um modelo capitalista e os soviéticos que defendiam um modelo socialista. E essa disputa vai surgir porque, querendo ou não, na Segunda Guerra, no final da Segunda Guerra, os dois estão envolvidos com o fim da guerra. Os soviéticos, ao tomar Berlim e chegar na capital alemã, derrubando o nazismo antes dos americanos, mas os americanos ajudando a salvar a França e o Oeste, a parte ocidental da Europa, tá? Terminando com a guerra do lado ali ocidental alemão. Então, os dois vão estar ali falando que venceram a guerra. E os dois vão negar isso. E aí você vai ter umas conferências ao final da guerra ali, já para acertar como o mundo vai ficar. E a primeira grande conferência que já vai meio que dar início a essa divisão ideológica é a Conferência de Alta, onde você vai criar na parte leste da Europa, a Europa Oriental, uma área de influência soviética e na parte ocidental, na parte oeste, uma área de influência capitalista com o domínio, o predomínio norte-americano. Tudo bem? E no fundo, você tem que pensar que a Guerra Fria é um jogo de oposições, meu amigo. A Guerra Fria é um jogo de oposições. É um jogo de espelho. Um faz uma coisa, o outro tenta fazer a mesma coisa para ter um reflexo. E assim eles vão andando. Tá? Se você for parar para pensar, você vai ter aqui três órgãos, três setores, a espionagem, militar e financeiro, que isso fica muito claro. E aí você tem os Estados Unidos e os soviéticos se opondo ali. O primeiro órgão ali que vai ter essa oposição, a CIA, onde os norte-americanos vão criar a Central de Inteligência Americana para fazer a espionagem, para saber aí pelo mundo quem é que está tentando virar socialista, que governos que estão se afastando do capitalismo, que podem ser uma ameaça aos interesses norte-americanos do mundo. Em contrapartida, do outro lado, você vai ter a KGB, que era o órgão equivalente da União Soviética. A KGB, oficialmente, ela é criada depois da CIA, mas você já tinha espionagem soviética antes da CIA ser criada. E, aliás, a CIA vai ser criada por um ato de espionagem que os soviéticos vão fazer, que está ligada à corrida armamentista. Mas daqui a pouquinho eu te conto isso aí, tudo bem? Segura aí. Além da espionagem onde ele se opõe, você também tem uma organização militar que os norte-americanos vão criar, a chamada OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte, onde os Estados Unidos pega ele e seus amiguinhos e fala assim: vamos fazer um acordo militar, se alguém aqui for ameaçado, se alguém aqui for literalmente ameaçado por qualquer país que seja socialista, a gente se une e briga junto, beleza? A gente então vai ser amiguinho para brigar.
essa organização militar, obviamente, vai forçar o lado socialista a criar uma organização similar, que foi chamado Pacto de Varsóvia, onde você vai ter as tropas do Pacto de Varsóvia se unindo ali, tá, para ter um contraponto à OTAN. Então a OTAN foi criada primeiro, os soviéticos respondem com a criação do Pacto de Varsóvia, unindo as tropas do leste europeu num blocão militar de auxílio mútuo. Tudo bem? Então você vai ter aí, de um lado e do outro, sempre uma ação e uma reação. E por fim, você vai ter na economia os norte-americanos, ao final da guerra, criando um pacote de auxílio econômico para as nações que foram destruídas na Europa. E aí, o Plano Marshall. O Plano Marshall ele foi um plano de auxílio econômico para as nações que tinham sido afetadas com o final da Segunda Guerra e que estavam destruídas. A ideia era, onde surgem e brotam mais rapidamente as ideias socialistas? Onde você tem problemas sociais. E óbvio que uma nação destruída pós-guerra vai ter muito problema social. Então, para você não ter esse problema com essas nações, o que você vai fazer? Qual é a grande questão? Você vai criar um plano de estímulo econômico, de auxílio econômico a essas nações, para elas se reerguerem. E aí, ao se reerguerem, você afasta as ameaças de crescimento de ideias sociais. Você tira, põe para longe esse risco, essa ameaça. Só que aí os soviéticos vão fazer a mesma coisa. Eles também vão pensar em ajudar os países do bloco socialista a crescerem economicamente, a se desenvolverem. Pensa que a guerra também aconteceu na Europa Oriental. Esses países também foram afetados. Eles também precisavam de uma reestruturação econômica. E aí, os soviéticos vão criar o Comecon, um comitê econômico que era para cuidar ali dos assuntos econômicos do bloco socialista, para eles se ajudarem economicamente. Então você está enxergando aqui que você tem um jogo de ação e reação. De um lado, a espionagem, espionagem. Acordo militar, auxílio econômico, auxílio econômico. Tudo bem? Belezinha aí? Tranquilo? E aí, além disso, você tem que pensar que, dentro da Guerra Fria, União Soviética e Estados Unidos nunca vão entrar num confronto direto mesmo. Eles não vão entrar num confronto um contra o outro para ver quem era melhor, tá? Aliás, foi uma crítica que os norte-americanos receberam e que está muito ligada a essa primeira corrida aqui, ó, a corrida armamentista. Por que uma crítica? Porque os norte-americanos, eles foram os primeiros a ter a tecnologia da bomba atômica. Provaram isso em 6 e 9 de agosto, atacando o Japão em Hiroshima, 6 de agosto, e 9 de agosto em Nagasaki. E pondo um ponto final na guerra, fazendo o Japão se entregar, o último que ainda estava em guerra era o Japão se rende, ponto final, a guerra acaba. Os Estados Unidos mostram uma arma que até então assombrava o mundo, porque ninguém estava nem perto de ter algo desse tipo. Uma bomba que destruiu uma cidade inteira, instantaneamente, ninguém estava nem perto de ter um negócio desse. Só que os soviéticos viam nisso um risco muito grande para eles. Por quê? Porque o exército soviético era um exército muito numérico, muito grande. Só que eles não tinham uma arma dessa. E aí, obviamente, eles vão correr atrás disso. E os americanos, eles já vinham desenvolvendo esse projeto da bomba atômica há alguns anos, quando alguns cientistas que estavam ali sob a tutela e a espionagem alemã nazista tinham fugido para os Estados Unidos falando que os alemães estavam fazendo atrocidades, fazendo testes com um monte de coisa. E aí os americanos começaram a pensar que eles poderiam, os alemães, estarem desenvolvendo uma arma desse tipo. E os americanos criaram um projeto para tentar fazer isso mais rápido. Acabou que os alemães estavam longe de fazer qualquer tipo de arma nuclear e os americanos desenvolveram o projeto Manhattan. Em 45 o projeto ficou pronto, os caras testaram a bomba, tá? Beleza, testaram lá no deserto, no Arizona, em Alamo Gordo, fizeram lá a experiência, explodiu, viram que aquilo tinha potencial. Tinham 2 tipos de bomba, urânio e plutônio, por isso, 6 e 9 de agosto, você taca 2 bombas no Japão para você testar as duas. Você não vai ter outra chance de ficar testando bomba atômica em alguém, né? Então aproveita que os caras não se renderam e testa as duas. Beleza, percebe que as duas funcionam e aí mostra para o mundo todo. Eu tenho uma bomba que ninguém tem, então é bom todo mundo andar bem quietinho. E aí os soviéticos vão rapidamente, em 4 anos, coisa que o projeto americano tinha demorado quase 7 para 8 anos, os soviéticos em 4 anos, e na verdade 2 anos, eles já anunciam que eles têm a condição de fazer a bomba, só estão construindo, mas já têm a tecnologia e os estudos fechados. Em 47, sendo que eles tinham ficado sabendo da bomba americana em 45. Aí você fala, não é possível, que velocidade foi essa? Como que eles conseguiram? E aí tem uma história que os soviéticos conseguiram isso espionando os norte-americanos. Como eu te falei, não tinha ainda o órgão de espionagem, a KGB, mas eles já espionavam os rivais ali, os adversários. E esses caras foram espionar os norte-americanos e roubaram os planos da bomba atômica dos Estados Unidos. Meu amigo, fala pra mim, explica pra mim, como é que você faz um negócio desse? Conta pra mim, vai. Vamos lá, para um raciocínio lógico.
como é que você me rouba a bomba atômica? Não é a receita de bolo da Vó Maria, velho. É a fórmula, são os planos, é o projeto da arma mais mortífera que o ser humano tinha acesso na época. Você chega lá nos Estados Unidos, você vai no arquivo ultra secreto e fala, dá licença, eu vim tirar uma foto aqui, vim fazer uma cópia à mão, uma xerox, estou levando embora para a União Soviética. Porra, não é assim. Tá maluco, mano? E os caras conseguiram. Isso gerou, inclusive, nos Estados Unidos uma reação imediata, que eu também já te explico. E aí os soviéticos, em 49, vão fazer um teste com bomba e vão mostrar para o mundo que eles também têm uma bomba. Isso gerou um problema. Porque aí os americanos vão falar assim, bom, já que não dá para evitar que o cara tenha bomba, porque ele já tem o meu projeto, ele vai fazer de qualquer jeito, o negócio é eu ter mais bomba que ele. Porque eu tenho mais bomba que ele, e eu, como vou ter mais bomba que ele, esse cara vai dançar na minha mão. Porque eu vou ameaçar, vou ter mais potencial, eu vou poder ameaçar. Só que os soviéticos perceberam que eles nunca iam conseguir fabricar tanta bomba como os americanos. O tempo de fabricação de uma bomba é longo. Você tem que enriquecer urânio e plutônio, dá trabalho, não é tão simples. Tá? E aí, meu amigo, esses caras aqui vão pensar em desenvolver uma bomba muito potente. E a bomba atômica mais potente já testada na história é uma bomba soviética, que eles apelidaram de Tsar Bomb, ou Ivan o Terrível, o nome do antigo czar russo. Porque a bomba era absurdamente forte. Eles literalmente testaram essa bomba e acabaram com uma ilha. Eles afundaram uma ilha no Mar do Norte, lá em cima da Rússia, naquela região ultra gelada. Eles simplesmente acabaram com a ilha sumiu do mapa. E isso porque eles reduziram em 3 vezes o poder da bomba original, porque senão eles acharam que ia ser maior o impacto. Então, assim, o negócio foi feio. E aí, assim, tá bom, você tem mais bomba que eu, mas eu tenho uma bem potente. E eu preciso só de uma bem potente. E aí você cria um jogo de tensão. Porque com os dois com bomba atômica, o que você vai gerar, na verdade, no mundo, é o desespero de outras nações que começam a pensar assim, tá bom, eu sou amigo de um ou do outro, mas e se um dia ele se irritar comigo? E aí, cara, a Inglaterra vai correr atrás de bomba atômica, a França vai correr atrás de bomba atômica, a China vai correr atrás de bomba atômica. Depois, 2 rivais locais ali, Índia e Paquistão, vão correr atrás de bomba atômica. E aí o negócio desanda. Hoje você tem bomba atômica em Israel, você tem bomba atômica, dizem os especialistas da Coreia do Norte, ou pelo menos o potencial de fazê-la. Então tá aí, ó. O negócio é espalhado. Por quê? Porque esses caras aqui abriram essa história de eu tenho uma arma que ninguém tem e eu posso interferir em qualquer lugar se eu quiser usando essa arma. Óbvio que tem um monte de nação que vai querer ter a mesma arma, né? Para pelo menos ter ali um salvo-conduto, uma garantia. Tudo bem? Essa foi a corrida armamentista. A partir da década de 70, a corrida armamentista perdeu um pouco a lógica. Eu vou te explicar por quê. Segundo os especialistas, o potencial nuclear que os soviéticos e os americanos tinham na década de 70 era tão grande que se eles decidissem realmente lutar e tacar as bombas um no outro, que o planeta iria ser afetado como um todo. O planeta ia ser destruído. E aí não teria muita lógica, porque eu mato o cara, ele me mata, todo mundo morre, acabou o planeta. Que legal, parabéns, fim do jogo, todo mundo perdeu. Aí não tem lógica. Então, a partir daquele momento, na década de 70, você vai ter um esfriamento, uma distensão daquelas tensões que marcaram ali a década de 40, 50 e 60. Na década de 70 isso começa a dar uma relaxada, justamente porque ninguém mais acreditava que poderia haver realmente uma guerra nuclear. Tudo bem? E aí, até a década de 80, os caras terminaram ali a Guerra Fria, fazendo contagem das bombas. Os americanos tinham mais bombas, os soviéticos tinham muita bomba também, todos com mais de 10 mil ogivas. E não tinha mais sentido manter essas ogivas ativas. Eles começaram literalmente a desativar as ogivas. Foi feito um acordo, um pacto nuclear para não proliferação de armamentos no futuro, que aliás, há poucos anos aí, 2, 3 anos atrás, começou a ser rompido, com pessoas já voltando a fazer teste e a produzir potencial armas nucleares. Tudo bem? Beleza? É um novo momento de tensão aí que vem começando aí de leve, ok? Você também vai ter uma outra corrida importante, que é a corrida espacial. O que vai ser a corrida espacial? A corrida espacial, ela é para ver quem chega mais longe no espaço. Não que ela tenha gerado para a gente um grande efeito nessa questão de distância, mas sempre é um charme você falar que você foi para a Lua. Mano, você foi para a Lua? Quem que foi? Conta no dedo aí quem que foi para a Lua. Não é para qualquer um. Então sempre é uma coisa, eu fui mais longe. Não teve o papo aqui, ó, eu tenho mais bomba, mas eu tenho a mais forte, a mais potente?
Ah, eu fui primeiro. Ah, mas eu fui mais longe. É o mesmo discurso. E aí vamos entender. Em 57, os soviéticos vão chocar o mundo lançando um satélite chamado Sputnik. O primeiro satélite lançado pelos soviéticos vai para o espaço para literalmente orbitar a Terra e ajudar na comunicação soviética, no sistema de comunicação. Só que os americanos, obviamente, vão achar que isso é um sistema de espionagem e vão falar: ferrou, mano. Os soviéticos agora podem enxergar dentro das nossas casas. Cá para nós. Você sabe que o sistema de ensino do americano médio não é lá dos muito bons. Que o americano mediano não tem um ensino dos melhores. E aí esses caras deram uma viajada, né? Os caras achavam que o satélite soviético ia enxergar o que você estava fazendo dentro da sua casa, que ele ia ler seu pensamento, sua mente. Muito americano começou a pirar, foi uma paranoia. E o governo aproveitou essa histeria para falar: não podemos deixar barato. Só que era um tapa atrás do outro nos americanos. Não deu nem tempo de se absorver o Sputnik. Os soviéticos mandaram mais 2 satélites, o Sputnik 1, depois o 2, depois o 3, e aí mandaram uma cadelinha pro espaço, mano. A Laika, para saber se era possível mandar um ser vivo e ele aguentar a saída para a órbita. Mandaram a Laika. Não preciso te falar que todos os animais que foram mandados para fora do planeta morreram ou fora do planeta ou na reentrada das cápsulas, porque eles não tinham roupa, traje especial para aguentar o calor da reentrada. Você queria saber se ele conseguia sair. E aí depois, se fosse um ser humano, você podia colocar uma roupa especial, óbvio, o ser humano racionalmente se vestiria, se prepararia para a reentrada. Porque também não adianta mandar o cara para o espaço e ele não poder voltar. Então você tinha que mandar o cara para ir, ele tem que voltar. O animal era cobaia. E na União Soviética você pegou vários cães de rua para fazer esses testes, eles eram treinados ali, tá? Bem alimentados, e depois você mandava lá. Alguns foguetes explodiam, alguns não aguentavam nos testes aqui na Terra mesmo, e a Laika acabou entrando para a história, como a cadelinha que foi para o espaço. E aí se provou que era possível a vida sair num foguete e ficar fora da Terra. E aí, isso é um tapa na cara, de mão aberta nos Estados Unidos. Porque os americanos olhavam para eles e falavam assim: por que eles estão mandando foguete com coisa viva para o espaço e a gente não consegue fazer foguete para sair da Terra com nada vivo? E aí os caras falavam assim: porque o problema não é só sair, porque sair é só apontar para cima. O problema é ter os cálculos para voltar, orbitar a Terra, perceber a janela de lançamento, que é um momento especial onde você pode aproveitar a rotação da Terra para fazer o foguete se impulsionar com menos combustível. E aí tinha uma série de cálculos que você tinha que fazer. Por que os americanos não conseguiam fazer isso? Por um motivo muito simples. Os americanos focavam no capitalismo. Acabou a Segunda Guerra e os americanos falavam para todos os jovens que sonhavam em fazer universidade assim: você tem que ganhar a vida, você tem que se fazer por si mesmo, você tem que crescer economicamente tendo dinheiro. E aí, meu amigo, um moleque cresce ouvindo aquilo e ele quer fazer cursos que vão dar dinheiro. Sabe o que o cara queria fazer nos Estados Unidos? Sabe quais eram os cursos que todo mundo procurava? Administração de empresas, economia ou direito. Nem medicina esses caras iam atrás. Nem medicina, porque dava menos dinheiro do que podia ganhar no mercado financeiro. Então, meu amigo, os caras queriam fazer economia, administração e direito. Aí você precisa de uma equipe de cientistas para mandar foguete para o espaço e você não tem físico, você não tem químico, você não tem engenheiro aeroespacial, engenheiro mecânico, você não tem nada de técnico. Porque ninguém queria fazer essas áreas, porque não era valorizado, o país não dava valorização para isso. Aí, pega todos aqueles engenheiros, economistas, pega todos aqueles administradores, economistas e advogados, junta numa sala e fala assim: vamos projetar um foguete que tem que chegar no espaço. Mano, manda um advogado fazer um foguete, ele vai te processar por você forçar ele a fazer isso. Tá maluco, velho? Não vai ter, não vai sair pra lugar nenhum. Manda um administrador soltar alguma coisa que saia. Esse ambiente administrador não faz nem aviãozinho de papel. Tá doido? Aí eles perceberam que eles tinham que mudar o sistema de ensino. Só que até você mudar o sistema de ensino e entrar nessa corrida para valer com gente capacitada, os soviéticos estão te atropelando. E aí em 61, os caras vão atropelar. Vão mandar o primeiro homem para fora da Terra, o Yuri Gagarin. O Gagarin vai para fora da Terra e aí, choque, né? Isso aqui é um feito para a humanidade. E aí quando ele saiu da Terra, a grande questão, muita gente queria saber como a Terra era vista de fora. E aí o Gagarin, quando saiu, soltou a famosa frase que foi, mesmo sendo dita em russo, foi levada para o mundo todo. A frase dele se estendeu para toda a humanidade quando ele falou: a Terra é azul. E aí todo mundo ficou encantado com isso. E aí, meu amigo, os americanos foram a nocaute.
que é uma vergonha atrás da outra. É uma atrás da outra. E aí? Ah, cadê a CIA para espionar e roubar plano de foguete agora? Não estava funcionando, mano. Só que aí a política americana simplesmente falou o seguinte: a gente vai necessariamente aqui acelerar o processo com todos os custos possíveis e imagináveis. Não interessa quanto vai custar, a gente vai lançar o homem agora mais longe que esses caras. Se eles saíram da Terra, a gente vai chegar na Lua. E aí, de novo, não adianta só mandar o cara para a Lua, tá? Porque ele tem que ir para a Lua e voltar. E aí, sair da Terra é fácil. Agora, você descobriu o que os soviéticos fizeram, deu uma olhada, sair fica fácil. Voltar para a Terra é mais difícil. Voltar da Lua, putz, sabe por quê? Todo foguete, quando é lançado, tem uma base enorme, que é só combustível para ignição e para o lançamento. Só que quando você vai para a Lua, você não tem uma base dessa para você usar de ignição e o foguete voltar. Ah, professor, mas a gravidade da Lua é muito menor. Sim, é mais fácil sair de lá. Só que você tem que ter combustível para te impulsionar em direção da Terra. Então, na verdade, você tem que também ter um cálculo para sair da Lua no momento de rotação certo, para a própria rotação do planeta te jogar em direção da Terra. E tem momentos especiais que você faz isso, são cálculos bem determinados. Meu, tudo muito calculado. Aí nem os soviéticos tinham esses cálculos. E aí foi uma briga mesmo, até que os americanos conseguem fazer esse grande evento. Aliás, você tem um filme que conta muito bem a questão racial dos Estados Unidos e essa questão da corrida para chegar na Lua, que é o Estrelas Além do Tempo, onde você tem lá 3 matemáticas, uma engenheira e 2 matemáticas negras que vão trabalhar lá na NASA para trabalhar nesse projeto aqui e ajudar no processo dos americanos chegarem à Lua. Em 1969, os caras vão conseguir chegar na Lua com a missão norte-americana e o Neil Armstrong, o primeiro homem a pisar na Lua. Quando ele foi descer da escadinha lá da Apollo 11, ele foi descer e aí, mano, os caras lá em Houston, central de controle da viagem espacial da NASA, os caras falam uma frase aí, mano. Não vai descer calado. O cara falou que a Terra é azul. Você tem que soltar uma frase de impacto. Solta alguma coisa aí. E aí ele desceu com aquela famosa frase: isso aqui é um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Como se realmente chegar na Lua fosse gerar um grande avanço. E todo mundo esperava que a gente tivesse algum avanço tecnológico graças a isso. E no fundo, chegar à Lua agregou pouca coisa à ciência humana, à Lua em si. O caminho até conseguir chegar na Lua, todo o desenvolvimento tecnológico, aí sim. E os americanos aproveitavam muito bem isso. Tudo que era patente desenvolvida pela NASA para você conseguir aplicar nos foguetes, logo depois era popularizada para empresas usarem no dia a dia. Aposto que algum de vocês aí em casa tem aquele travesseiro da NASA, aquele que você deita e não deforma, que foi desenvolvido aqui, ó, para esses caras poderem fazer essa viagem. Tudo bem? Então você vai ter uma série de avanços para chegar à Lua, mas chegar à Lua, explorar a Lua não trouxe quase nada para a gente. A Lua realmente não tinha muito a agregar para a gente. Mas, corrida espacial tá aí, tudo bem? Você também ainda tem que pensar que rolou uma outra coisa, que foi a questão dos esportes, tá? Que eu nem coloquei aqui, mas também vale como um atrito aqui indireto entre os dois. Por quê? Porque na cultura não dá para você comparar soviéticos e americanos, porque a cultura é uma coisa, literalmente que é muito relativa. Cada um tem a sua, cada um tem a sua língua, seus costumes. Então não dá para você medir qual é melhor. Agora, esporte dá, tem regra absoluta. E aí você tinha os grandes confrontos da época nas Olimpíadas, tá? Onde em 72, por exemplo, os soviéticos vão vencer os americanos na final olímpica do basquete, uma final que até hoje os americanos não aceitam, porque eles dizem que eles foram roubados. Se você quer saber o que aconteceu, mano, procura depois da aula, dá uma googada aí, procura no Google, Munique 72, e aí você vai colocar lá a final do basquete, e aí você vai ver como terminou, e aí você vai ver por que os americanos não aceitaram a derrota, e por que eles não pegaram a medalha de prata, e por que até hoje eles não aceitam isso, e a medalha de prata ainda está no cofre do Comitê Olímpico Internacional, porque os americanos não querem essa medalha. Os soviéticos comemoram, ganharam. Se for roubado ou não, quem decide não sou eu, tá? Você vai ter também os americanos descontando essa derrota, tá? Na Olimpíada de Inverno de Lake Placid, em 80, quando na Olimpíada de Inverno, realizada nos Estados Unidos, os americanos ganharam no hóquei dos soviéticos. Hóquei! Os soviéticos em 80 tinham uma seleção de hóquei no gelo que não perdia há mais de 70 partidas oficiais. Você tem noção do que é isso? Os americanos tinham um time de universitários. Os caras não sabiam nem como jogar no nível soviético. Ninguém nem esperava que eles chegassem à final. E eles chegaram à final contra os soviéticos e fizeram um milagre. E o americano explora bem os seus feitos patrióticos, tanto que ele faz tudo filme.
E esse tem um filme que conta essa história, chama Milagre no Gelo. Se você quiser, procura esse aí, você vai ver essa questão aqui no hóquei, no gelo, e aqui como os americanos tratam esses heróis do hóquei. Eles são vistos como heróis nacionais, porque venceram na época da Guerra Fria, humilharam os soviéticos no esporte deles, assim como os soviéticos tinham vencido no basquete. Então, tinha um troco. E aí você tinha também grandes disputas no xadrez. E o xadrez era esmagadoramente dominado pelos soviéticos, e de vez em quando você tinha um americano ali que dava uma despontada. Aliás, indicação para você também, se você gosta do Netflix. Tem uma série aí, ó, o Gambito da Rainha, que fala mais ou menos essa história de uma americana prodígio, uma mocinha que vai aprender a jogar xadrez ali quase como por instinto e vai no fim enfrentar os grandes mestres soviéticos. No xadrez você também tinha grandes confrontos, mas normalmente os soviéticos massacravam os americanos. Tudo bem? Beleza? Várias indicações aí para você aproveitar. Fora isso aqui, você vai ter as questões de política interna dentro da Guerra Fria. E na política interna você tem que pensar o seguinte: como que os soviéticos e os americanos agiam dentro de casa para impor todo esse jogo? Os soviéticos eram muito práticos. Quem governava a União Soviética, governou inclusive no começo da Guerra Fria, foi um cara chamado Joseph Stalin. E o Stalin não era muito paciente com os seus opositores. Então ele criou um negócio chamado Gulag. O que era um Gulag? Gulag era mais ou menos um campo de concentração para os opositores do modelo soviético. E os soviéticos eram muito práticos. Ah, eu acho que está errado o modelo. Beleza, ganhou seu bilhete para o Gulag e vai. E aí eles se trancavam lá, parceiro, e você ia morrer lá. Porque era normalmente um campo num lugar tipo Sibéria, onde você ficava trancado. Lá você não tinha fome, também não tinha frio. Eles te davam um lugar para dormir, abrigo ali, roupa e comida. Só que assim, tá no meio do nada, mano. E aí ali, muitos caras tentavam fugir, acabavam morrendo de frio, na tentativa, feridos por soldados. Meu, você literalmente acabava com a oposição. Você não dá espaço para a oposição. Já os americanos falavam que eles, não, nós aceitamos, porque nós somos uma democracia, então nós aceitamos a oposição. Mas por conta do roubo dos planos da bomba atômica ali, um senador chamado MacArthur, ele criou no Senado norte-americano o Comitê de Assuntos de ações, na verdade, de atividades anti-americanas. O Comitê de Atividades Anti-Americanas, ele investigava pessoas que eram acusadas de serem comunistas ou simpatizantes do comunismo. E aí esse macartismo, como ficou conhecido nos Estados Unidos, acabou ganhando uma expressão que foi a caça às bruxas. Por que caça às bruxas? Porque esses caras começaram a perseguir um monte de gente que no fundo, não era comunista, mas que por às vezes defender direito trabalhista ou alegar que o governo tinha algum equívoco na sua política, era visto como um opositor do governo. E aí você caiu em desgraça, mano. Se você fosse visto como um opositor do governo, você estava perdido. Os caras desgraçavam sua vida. Tá aqui, ó. Tudo bem? Beleza? Além dessa política interna, você vai para os confrontos indiretos que eles travam na política externa. Aí aqui na política externa, você vai ter realmente dor de cabeça. Vamos ver aí os locais onde você vai ter isso. Ó. Alemanha, Coreia, Vietnã. Alemanha. 1945, a Alemanha perdeu a guerra, se entregou. Conferência de Potsdam. Vamos sentar para discutir o que fazer com a Alemanha. E a Alemanha vai ser dividida em 4 partes. 3 partes capitalistas, França, Inglaterra e Estados Unidos, e uma grande parte no oriente da Alemanha, a parte socialista sob influência soviética. Só que Berlim, a capital, estava na parte oriental. E como Berlim estava na parte oriental, qual é a grande questão? Berlim não podia ficar na mão dos soviéticos. Os americanos vão bater o pé e falar: Berlim tem que ser dividida também, porque a capital é uma área especial, ela tem que ser dividida. E aí, no fim das contas, como ingleses e franceses não tinham como manter as suas áreas de influência, eles acabam passando para os americanos, e a Alemanha se divide em 2 grandes blocos. Uma parte capitalista, sob tutela americana, e uma parte socialista, sob tutela soviética. Isso é feito na Conferência de Potsdam. Só que aí você teve um problema com Berlim, porque os soviéticos criaram literalmente uma linha que se convencionou a chamar de cortina de ferro, onde o bloco socialista criou uma espécie de barreira para a propaganda capitalista. Então, os americanos, os capitalistas no geral, não conseguiam enxergar o que acontecia dentro dos países socialistas e, em compensação, a população socialista ali não conseguia saber qual era a influência que os capitalistas queriam jogar, as propagandas, os produtos, etc. Então, era meio que um sistema de isolamento. E Berlim era uma brecha nessa cortina, porque Berlim era uma cidade do lado oriental da Alemanha, então, toda cercada pela parte soviética, com metade da cidade capitalista e metade socialista. E aí Berlim era uma brecha nessa cortina, porque os caras viam um modelo e o outro.
E aí muita gente começou a sair da Alemanha Oriental e ir para a Alemanha Ocidental e pegar aviões na Alemanha Ocidental e fugir para o mundo capitalista e ir embora. E aí começa a ficar, de certa forma, notório que alguma coisa estava errada no modelo socialista. Os caras estão querendo fugir. Os americanos usavam isso como propaganda. Ó, você não vê ninguém querendo ir para o lado oriental, mas você vê os caras saindo de lá e vindo para cá. Então, não sei de nada, vai saber, né, o que está acontecendo lá, não sei, mas era uma propaganda. E aí, por conta dessas tentativas exacerbadas de saída do lado oriental, em 1961, numa noite, as pessoas foram dormir e aí acordaram com um muro sendo construído. Um muro dividindo a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. Um muro que foi iniciado numa madrugada, com concreto ali planejado, armado, porque os caras armado não, né? Com placa de concreto você ia encaixando, né? Seria pré-moldado hoje, e os caras vão subir no muro ali, que depois eles vão aperfeiçoar e fazer ali toda uma zona de controle. Nesse momento em diante, você separa Berlim, fecha de vez essa brecha que tinha na cortina, o espacinho que dava para você ver o outro lado acabou, e o Muro de Berlim acabou se tornando um grande símbolo dessa divisão da Alemanha e da Guerra Fria. Tanto que em 89, quando o Muro de Berlim cai, é um dos maiores símbolos, é um dos maiores ícones do fim do socialismo. O Muro de Berlim caiu. Te falei que a Guerra Fria vai estar em 91, tá? Mas o muro caiu em 89, e ali todo mundo já sabia que não tinha mais socialismo, que ali acabou, não tinha mais o que fazer. A Alemanha vai se reunificar lá na frente com a queda do muro. Tudo bem? Beleza? Tranquilo o caso da Alemanha? Vamos ver o que está rolando lá na Ásia. Se tinha lá o plano Marshall de reconstrução econômica, de auxílio econômico, principalmente para as nações da Europa que tinham sido afetadas, lá na Ásia, os Estados Unidos usou um plano que era o plano Marshall, mas eles usavam um outro nome, que era o plano Colombo. Mesma ideia, ajudar nações lá do Sudeste Asiático, Japão, a se reconstruir e não virar socialista. Aí, meu amigo, você tem um problema. Coreia e Vietnã. Vamos entender, tá? O que aconteceu aqui, ó? Coreia. 45, a guerra acabou, o Japão se rendeu e o Japão, durante a guerra, tinha invadido parte da China e a Coreia. A guerra acabou, o Japão perdeu, a Coreia se viu livre do domínio japonês em 45. Ótimo. Só que aí, você tinha a Coreia muito influenciada pela China. E a China, na época, estava com um confronto interno entre nacionalistas, que eram capitalistas, e a turma do Mao Tse-tung, que era socialista. E que nesse momento vinha ganhando muita força. Então, na Coreia, você tinha uma divisão política ali. Uma parte queria ser socialista, uma parte queria ser meio capitalista. Os caras, para não terem briga, fizeram um acordo. Assim que o Japão perdeu seu domínio sobre a Coreia, rolou um acordo entre o mundo capitalista e socialista que a Coreia ia ser dividida. Pegaram ali o paralelo 38, criaram uma divisão ali e falaram, aqui está a divisão. Acima do paralelo 38, o norte fica sob controle e influência socialista, abaixo o capitalista. Ótimo. E assim ficou. Só que em 49, a Revolução Chinesa acabou, o Mao Tse-tung chegou ao poder. E aí os caras do norte da Coreia se sentiram estimulados com isso. Falaram assim, mano, vamos fazer um ataque rapidão e tomar o sul. Quando o sul perceber, já era. E aí a gente está grudadinho na China, ninguém vai vir folgar com a gente. Só que a gente tem que fazer isso rápido. O norte vai se organizar, o norte comunista vai se organizar e fazer ataques ao sul capitalista. Dando início aqui à Guerra da Coreia. Entre 1950 até 53, essa guerra foi travada. E num primeiro momento, em 50, os caras do norte vão arrasar o sul e vai sobrar uma pontinha de nada lá no sul da Coreia. Nada. Faltou um pedacinho para você tomar toda a Coreia. Só que aí os norte-americanos vão entrar. E vão mandar auxílio, e vão mandar tropas, e vão mandar navios, e vão mandar avião. E aí os caras, meu amigo, vão pôr uma pressão e vão fazer um movimento de refluxo, de empurrar todos os comunistas lá para cima. Só que aí eles vão empurrar para além do paralelo 38. E aí eles, capitalistas, quase vencem a guerra, expulsando os socialistas da Coreia. Só que aí quem vai se meter é a China. Porque a China vai olhar para isso e falar assim, mano, eu acabei de fazer uma revolução, acabei de expulsar os nacionalistas capitalistas daqui. O Mao Tse-tung tinha acabado de expulsar o Chiang Kai-shek para Formosa, né? Para, Taiwan. E esses caras estavam loucos para voltar. Você imagina os Estados Unidos empurrando os comunistas para fora da Coreia, depois ajudando o Chiang Kai-shek a tomar a China. Aí o Mao Tse-tung falou, não, aqui no meu quintal, na minha fronteira? Não. E aí a China interferiu. E aí a China interfere e os caras comunistas do norte vão empurrar de novo todo mundo para o sul. E aí eles vão se equilibrar em força mais ou menos no paralelo 38. Depois de 2 anos equilibrados ali, sem ninguém ganhar muito espaço,
eles perceberam que ia ficar nisso mesmo e aí assinaram um armistício. Nesse armistício, presta atenção, um armistício não é o fim da guerra. Eles estão determinando que a guerra não acabou, que é um cessar-fogo. Até hoje a guerra ainda não assinou um acordo de paz. A Coreia ainda, do Norte e do Sul, não sentaram para assinar um acordo de paz. Não tem acordo de paz, até hoje é só um armistício. Tudo bem? Beleza? Além da Coreia, você tem o caso do Vietnã. Vietnã, ou antiga Indochina. A Indochina, Vietnã, era domínio francês. Domínio francês, acabou a guerra, França destruída, desestruturada, a França arrebentada, não tem mais como dominar a região. Sabe o que acontece? A França vai acabar sendo expulsa da região. A Indochina consegue sua independência. Só que nessa luta contra os franceses, a ideia predominante, a ideia que literalmente foi sobressaiu, que foi sobressalente aqui, foram as ideias socialistas. E aí esses caras começam a organizar um modelo socialista. Sudeste da Ásia, a Coreia tinha virado ali quase que comunista, né? Quase, porque a guerra foi garantida aqui pelos americanos. A China influenciando todo mundo ali no Sudeste Asiático. E aí você vai vir do norte do Vietnã com ideias comunistas tentando tomar o resto da península do Vietnã. Os interesses americanos de não deixar o avanço do comunismo acontecer vão entrar em jogo de novo. Os americanos, ao final da Segunda Guerra, criaram uma doutrina chamada doutrina Truman, que era a doutrina de combate ao comunismo no mundo. Então, por isso que eles vão se meter em tudo que é lugar que os comunistas tentam influenciar. E eles não querem deixar isso acontecer, não podem deixar isso acontecer. E aí, eles vão se meter aqui contra esses socialistas. Começa uma guerra, que ao contrário da guerra da Coreia, que durou 3 anos, aqui dura 20. Vai durar de 55 a 75. E essa guerra de 55 a 75, 20 anos, tem 2 fases. Numa primeira fase, onde os capitalistas do sul do Vietnã eram apoiados, tinham ajuda dos Estados Unidos, mas não tinha nenhum soldado americano lá. Não tinha soldado americano, era um apoio. Numa segunda fase, a partir de 65, depois de 10 anos a guerra se arrastando, e os caras comunistas do norte, que os americanos chamavam de Vietcongues, tendo vantagem, você começa a ter uma influência maior dos americanos, e aí os americanos vão decidir entrar militarmente na península ali do Vietnã para resolver a guerra. E esse foi o maior inferno militar que os americanos enfrentaram. O maior inferno. Em 65 começa essa segunda fase, onde vai ter a atuação direta dos Estados Unidos ali. E eles acharam mesmo que eles iam vencer um bando de asiático, pequenininho, magrelinho, como eles diziam, que não era um páreo para o grande império, potência nuclear dos Estados Unidos. Só que eles foram lutar numa floresta tropical, na casa dos caras. Eles não podiam usar bomba atômica nesses caras, tá? Porque eles sabiam do risco que era a China e a União Soviética interferirem. Então eles mandaram tropas para lá, alegando que os interesses americanos estavam em jogo. E durante 10 anos os americanos usaram todo o seu potencial militar. Aviação, esquadra naval, soldado. Eram soldados e mais soldados sendo mandados mensalmente para o Vietnã. Você vai ter nos Estados Unidos o crescimento de uma ideia contra a guerra por conta da quantidade de soldados que vai morrer aqui no Vietnã sem entender por quê. Os caras iam lutar contra um país que eles nem sabiam onde estava no mapa, contra uma população que nunca tinha ameaçado os Estados Unidos. Para os americanos isso não tinha muito sentido. Muito americano começa a contestar o porquê que ele estava indo para essa guerra. Será que realmente o Vietnã virar comunista era um problema? Será? Será mesmo que isso aqui era uma questão tão necessária que valesse tantas vidas americanas? Porque foi isso que aconteceu. Esses caras vão para lá e por que eles não ganham com todo esse potencial militar melhor? Por que todas as armas, a expertise militar americana não vai funcionar no Vietnã? Porque os vietnamitas lutavam com uma tática de guerrilha que os americanos não conseguiam prever. Os americanos, depois de muito tempo, descobriram que eles lutavam literalmente com túneis embaixo da terra. Os americanos chamavam eles de formigas. Por que formigas? Porque os caras tinham buracos embaixo da terra, que na verdade eram verdadeiras cidades, tá? Os caras tinham um quartel embaixo da terra. O cara abriu um túnel, um pedacinho, aqui ó, como eles eram pequenininhos, tá? Eles entravam nesse túnel e iam pelo túnel até, literalmente, saletas, tá? Celas que eles faziam ali, escavadas, e ficavam ali. Cozinhavam ali embaixo, dormiam ali embaixo, faziam os planos ali embaixo e se movimentavam por baixo da terra. Então os americanos andavam pela mata tropical do Vietnã e não viam ninguém, não achavam inimigo. Você andava quilômetros fechando ali um cerco e não achava ninguém.
Aí de repente o cara brotava e saía atirando em você, velho. Você falou, pô, de onde veio esse cara? Aí você atirava no cara. Aí de repente você ia fechar o cerco onde ele tava, ele sumia. E aí você, pô, mano, eu matei o cara, cadê ele? O cara tinha entrado no buraco e sumido, mano. Sumido. Se você vacilasse, ficasse sozinho no meio da mata, perdidão, sem sua tropa, os caras apareciam do chão e te puxavam pro buraco, velho. E aí você tava morto, né? Não dá pra competir com um cara que tá debaixo da terra, você não sabe onde ele tá. Não dá. Os americanos então tentaram apelar, né? Vamos lançar bomba e queimar toda essa floresta aqui, mano. Vamos destruir essa floresta pra achar esses buracos aí. Só que aí você passava com a aviação e jogava bomba e você acertava tudo menos os Vietcongs, menos os soldados inimigos. Você acertava vila de gente inocente, criança, mulher que não estava na guerra, país vizinho que você acabou atingindo, o Camboja, que foi acusado de ajudar os Vietcongs, e aí a guerra larga na mão do governo Nixon nos Estados Unidos. Foi uma desgraça. E a opinião pública americana cada vez ficando mais irritada. Cada vez ficando mais irritada. Os caras fizeram aqui, tinha que chamar tanto soldado que você tinha um recrutamento obrigatório. E aí como você ia saber quem ia ser recrutado? Começaram a fazer sorteio por data de aniversário. Os jovens de 18 a 25 anos estavam sujeitos a ser sorteados a data de aniversário. Então se a sua data fosse sorteada, tipo, você tem 365 dias, na verdade 366, que aqui os caras iam sortear até o 29 de fevereiro, não vai achar que você vai escapar. E aí, meu amigo, os caras sorteavam. Se sua data de aniversário foi a primeira que saiu, você era a primeira tropa que tinha um prazo para se alistar, para se apresentar, você ia receber um treinamento de 1 mês e ser mandado para o Vietnã, para sair dando tiro no meio da floresta tropical. Óbvio que os pais, as famílias vão se ver desestruturadas do nada e vão falar, meu, não quero mais isso. Está lutando contra um inimigo que na verdade nem é realmente um inimigo, que nunca fez nada pra gente. E aí você começa a criar um movimento contra o Vietnã, um movimento interno nos Estados Unidos que não quer mais ir pra guerra. Muitos jovens que vão se recusar a ir pra guerra, que preferiam serem presos. Eles dizem, eu prefiro ser preso, você pode me prender, do que ir pra essa guerra. Eu não vou matar um cara que eu não conheço, que nunca me fez nada. Aqui, ó. Os Estados Unidos acaba a guerra em 75 porque ele não tem mais como manter, a opinião pública está muito contra isso e eles perdem essa guerra. É uma derrota humilhante para os norte-americanos. Os americanos mais fanáticos, se você perguntar para o cara se ele perdeu a guerra, ele vai falar assim, não perdi, foi uma retirada estratégica. A gente se retirou estrategicamente. Isso aqui na minha terra chama derrota. Você foi lá se meter na casa do cara e saiu com, mano, o rabo entre as pernas. Os caras botaram você pra correr. Um bando de japinha, como eles chamavam, um bando de asiático raquítico, como os americanos chamavam, espancou o maior poderio militar do mundo, que saiu dali meio que humilhado. Isso foi um desgaste enorme para o governo americano. Fora o custo dessa guerra, que não levou a nada para os Estados Unidos. Tudo bem? Beleza? E ligado a isso aqui, você vai ter o movimento hippie. Olha só, te falei que isso aqui começa na década de 50. Todo mundo achava que ia ser igual a Coreia, rapidinho te resolve. A ideia americana era, vamos dividir o Vietnã que nem dividiu a Coreia. O Vietnã do Norte fica comunista, o Sul a gente garante capitalista e beleza. Só que o negócio foi se alongando e não acabou. E na década de 60, você começa a ter uma juventude intelectual nos Estados Unidos que começa a pensar assim, a gente não tem que aceitar os valores tradicionais. Porque aceitar os valores tradicionais sem perguntar o porquê que a gente está aceitando é não ter pensamento crítico. E esse movimento hippie na década de 60, o grande símbolo dos caras ali, ó, o paz e amor, esses caras vão falar o quê? A gente não vai mais acatar simplesmente o que o governo quer porque ele acha que está certo. Não, mano. A gente tem voz, a gente tem pensamento crítico. A gente não vai aceitar isso. A gente não é ovelhinha. E esses caras começam a desenvolver isso no começo da década de 60. Começo. Só que em 65 eu te falei que o negócio ficou mais feio aqui no Vietnã. Americanos têm que entrar de verdade. E aí isso faz com que os americanos literalmente se oponham à guerra. E você vai ter uma massa de americanos que vão falar assim, a gente não quer defender valores que a gente não compactua. E aí, quanto mais radical fica a interferência americana no Vietnã, mais radical fica o movimento hippie contra essa interferência. O pensamento crítico deles faz com que eles comecem a contestar a estrutura de família. Por que eu tenho que aceitar minha família? Às vezes minha família é diferente, não me aceita, por que eu tenho que aceitar a família? Família é que eu escolho que viva comigo. Pátria. Por que eu tenho que ser patriótico e dar minha vida contra o Vietnã que nunca me atacou? Por que eu tenho que me alistar obrigatoriamente para defender um país que, na verdade, não quer me defender? E esse foi um movimento que também estourou os direitos civis nos Estados Unidos na mesma época. 68 é o auge do movimento dos direitos civis. Porque os negros tinham que lutar nessa guerra, mas não tinham direitos de voto, de garantia de representação pública. Ou seja,
Para morrer pelo país eu sirvo, mas para o país me dar ajuda, não. Aqui, ó, contestação à pátria, contestação ao trabalho. Por que eu tenho que arrumar um bom trabalho nas áreas que o capitalismo acha louvável para enriquecer e ter ascensão social? Eu não concordo com isso. Eu quero viver feliz e não tenso, pressionado pelo emprego ou fazendo uma coisa que eu não gosto só para que a sociedade me veja bem. Eles vão contra a estética. Eu não quero ter aquele padrão, um homem americano com cabelo curtinho, barba feita, aí casa cedo, com uma mulher americana padrão, que quer ser mãe de vários filhos e cuidar da casa, com exemplo. Não quero mais isso. Não estou mais disposto a isso. E aí os caras vão romper aquela estética de homem com camisa, gravata, esquece. Os caras vão começar a usar camisetas ultra coloridas, batas, calças largas, cabelo comprido, barbão. São os hippies. Eles estão contra os valores conservadores, eles estão indo contra o valor tradicional. E aí, meu amigo, o auge desse movimento é o Woodstock, 69. Entre 67 e 69 foi o momento mais tenso do movimento hippie contra o governo. Você tem um filme chamado Os Oito de Chicago, que você pode assistir, que conta bem esse quadro vivido nos Estados Unidos nesse momento, 67 e 68. Os jovens ali se manifestando dentro do país contra o Vietnã, os jovens sendo literalmente confrontados pela polícia e apanhando, os hippies, os jovens que não eram hippies, mas que não concordavam com a guerra. Você tem um movimento negro envolvido também. Tudo isso aí. E aí esses caras começam a ser vistos como literalmente a escória dos Estados Unidos. Porque a turma conservadora, a ala mais conservadora, via esses caras como o quê? Como baderneiros, arruaceiros, como comunistas, como drogados. E aí esses caras realmente falavam, você tem que usar narcótico entorpecente, você tem que fumar maconha, você tem que usar LSD, porque ao fazer isso você libera a sua mente, e a sua mente livre se torna uma mente crítica. Nossa, esse discurso nos Estados Unidos ultraconservador, você tá maluco? Óbvio que você vai ter uma reação imediata. E aí o auge do movimento hippie aconteceu em 69, quando eles decidiram fazer um festival que aconteceu numa fazenda, que durou 3 dias em agosto, de 15 a 18 de agosto, o Woodstock. Cara, eles armaram um festival que veio gente do país inteiro. Os caras saíram da Califórnia, velho, pedindo carona para chegar nessa fazenda, ficava nas redondezas ali do estado de Nova York, para conseguir chegar ali. Meu, caos, imagina, aquela juventude toda hippie se movendo no país em direção a um lugar só, como se fosse a meca do movimento hippie. Dizem os caras que estiveram presentes no Woodstock que isso aqui foi o auge do movimento, foi o auge da loucura, o auge do paz e amor, do faça amor, não faça guerra. Eram pessoas mais velhas, pessoas mais jovens, pessoas com filhos, pessoas nuas, pessoas vestidas, pessoas fumando maconha, não fumando maconha, usando LSD, viajando no cogumelo, em todas as hipóteses que eu posso imaginar que os caras defendiam em um Woodstock que rolou durante 3 dias. Foi o auge da experiência hippie. Foi o auge da contracultura. Foi o momento onde os caras vão falar assim, essa cultura que impõe pra gente, a gente não quer mais. Por isso o movimento ganhou o nome de contracultura. Você tem reflexo até no Brasil, com a turma do tropicalismo, que vai vir com músicas usando elementos culturais externos ao Brasil, que vai vir com roupas psicodélicas, multicoloridas, que vai vir com uma estética de cabelos compridos, maquiagem, roupas diferentes para se apresentar em show. Só que chega no Brasil. Aí, ó, você tem esse movimento estourando por conta dessa guerra do Vietnã, desse sistema da Guerra Fria dos Estados Unidos querer ser o grande vigia do mundo. E aí, meu amigo, terminou numa reação interna contra esse modelo. Desgastou a sociedade americana. Tudo bem? Beleza? Depois disso, na década de 70, o movimento hippie começou a se desgastar com o passar do tempo, até porque a própria política norte-americana da Guerra Fria, no final dos anos 70, começou já a se distender, começou a haver uma aproximação com os soviéticos para acabar ali mais ou menos com a Guerra Fria. A Guerra Fria já estava bem mais fria mesmo, não tinha mais grandes riscos. E o movimento de Woodstock, o movimento hippie começou a ser alternado. Porque aí, paz e amor é muito bonito, né? Mas cadê o trabalho para sustentar tudo isso? Os caras perceberam que não dava para recusar o sistema o tempo inteiro, porque em algum momento você tinha que viver, você tinha que ter dinheiro. Viver sem dinheiro era muito complicado. Tudo bem? No final da década de 70, esse movimento hippie acabou sendo abandonado. Mas a década de 60 inteira foi varrida por essa mentalidade da contracultura. Belezinha? Ainda dentro desse tumulto da Guerra Fria, você vai ter a Revolução Cubana, em 1959. Presta atenção,
Por que Cuba até hoje é o grande espinho na garganta dos Estados Unidos? Por que até hoje os norte-americanos têm embargo econômico a Cuba? Que não tem muito sentido, porque Cuba hoje não é realmente uma ameaça, não existe mais Guerra Fria, não tem ameaça. É porque Cuba foi uma cutucada, literalmente, no quintal americano. Cuba ousou desafiar os Estados Unidos sendo o quintal dos Estados Unidos. Esse é o grande ponto. E vale lembrar que Cuba só ficou independente, tá, apoiada pelos norte-americanos na Guerra Hispano-Americana. Cuba conseguiu sua independência em 1898, ficando independente da Espanha, ou seja, aquele movimento que todo mundo ficou independente na América, Cuba não conseguiu entrar. A Espanha manteve Cuba como colônia. Só no final do século XIX Cuba se libertou. E aí, quando se libertou, com o apoio norte-americano, os americanos passaram a ser os grandes protetores. Cuba está colado em Miami. 300 léguas marítimas de Miami, é coladinho. E aí o que acontece? A Cuba ali pertinho, os Estados Unidos inclusive vai influenciar na criação da Constituição Cubana, mandando para a Constituição Cubana uma emenda chamada Emenda Platt, que dizia mais ou menos o seguinte: quando os interesses de Cuba forem ameaçados, os Estados Unidos podem interferir para ajudar Cuba. Isso é o que se dizia oficialmente. Extraoficialmente se lia assim: quando os interesses norte-americanos estiverem sendo ameaçados em Cuba, a gente vai interferir e derrubar qualquer governo para garantir nosso interesse. E era mais ou menos isso. Literalmente, Cuba virou o quintal dos Estados Unidos. E essa tradição se perpetuou, até que na década de 50 chegou ao governo um general chamado Fulgêncio Batista. Já tinha sido presidente e agora estava no poder de forma ditatorial. Ele tinha tomado o poder, um líder militar, que assumiu o poder de 52 a 59. E Cuba era o quintal dos Estados Unidos mesmo. Quintal, pode pensar no termo quintal mesmo, tá? Tudo que era errado no mundo, tudo que fosse errado, que você pensava que você podia fazer e que nos Estados Unidos você não podia fazer, você ia fazer aonde? Em Cuba. Vai pra lá que lá vale tudo. Lá você pode qualquer coisa. E aí os caras iam fazer tudo errado lá. Só que aí, cara, em 53, teve uma turma dentro de Cuba que achou que não podia mais ser assim. Que eles não iam mais aceitar isso. Que eles não iam mais permitir um governo ditatorial que aceitasse qualquer coisa dos Estados Unidos. E aí rolou um movimento rebelde, em 1953, que tentou tomar o quartel de Moncada, para pegar armas e derrubar o governo. O movimento foi um fracasso, tá? No dia 26 de julho, eles tentaram tomar o quartel de Moncada, o assalto ao quartel de Moncada. Foi um fracasso, deu tudo errado. E aí os líderes foram presos. Entre os líderes, Fidel Castro. O Castro foi preso, ficou preso de 53 a 55. Só que aí o Fulgêncio Batista soltou os caras envolvidos nessa tentativa de golpe, falando assim: vocês estavam lutando contra mim, que vocês não entenderam o meu projeto. Eu quero moralizar a nossa ilha. Eu quero acabar com essa história de quintal dos Estados Unidos. Então vocês lutaram contra mim porque vocês não perceberam que eu quero o bem de Cuba. Então eu vou soltar vocês. Soltou os caras. Fidel Castro nada burro, ficou com medo de ficar em Cuba e ser morto. O que ele fez? Foi embora. Pro México. Aí ele vai embora. Sai dali, vai pro México. No México ele conhece um cara chamado Ernesto Che Guevara, que tinha feito uma turnê pela América Latina, rodando de motoquinha, mano. Saiu da Argentina de motoquinha, saiu dando um rolê, rodou toda a América Latina ali, passando por toda a região dos Andes, parte andina ali, passou pela Amazônia peruana, Amazônia brasileira, inclusive, lá do brasileiro, seguiu, foi embora e foi até o Caribe. E aí chegou depois, foi, pro México. E aí chegou lá, e ele foi um caminho vendo a sociedade muito pobre, aquela sociedade latino-americana pobre, oprimida por uma exploração dos ricos, dos capitalistas. E ele foi conhecendo o que era o socialismo. E ele chegou ali no México e, coincidentemente, ele chegou ali no momento que o Fidel estava chegando. Em 55 eles se conheceram. E o Fidel falou do projeto dele e tal, contra a ditadura. E aí o Che Guevara falou assim: mano, eu posso te ajudar. Só que assim, eu sou socialista, mano. Você bem que podia pensar nessa hipótese. Ele falou: não, eu quero fazer um governo popular, mas eu não quero rotular meu governo, não. Sem rótulo, tá? Não, tudo bem, sem rótulo. Estamos sem rótulo, relaxa. Vou te ajudar. E eles voltam em 56, quando eles formam um exército rebelde, o M26-7, justamente porque movimento 26/7, que foi o movimento que tentou derrubar o quartel de Moncada, 26 de julho. E aí o M26-7, esse exército rebelde, volta para o sul da ilha, vindo de barco, tá? Do México até o sul da ilha, e eles vão ficar ali em Sierra Maestra, escondidinhos em Sierra Maestra, uma floresta ali, escondidos, onde eles faziam ataques e usavam a tática de guerrilha do foquismo, que eram atacar pontualmente ações estratégicas. Vou atacar um caminhão com arma, vou atacar um caminhão que tenha riqueza para manter a guerrilha. Eles não roubavam as cidades vizinhas, não atacavam a população, justamente para conseguir o apoio da população e não a oposição da população. E eles vão conseguir esse apoio, e eles vão conseguir isso.
E aí a guerrilha vai crescendo, 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 o governo do Fulgêncio Batista vai perdendo apoio e não consegue abafar essa guerrilha. O Fulgêncio Batista, que tinha começado com esse discurso meio que de arrumar a casa e evitar que fosse o quintal dos Estados Unidos, também já não agradava muito os americanos. E os americanos pensaram assim, mano, ele que se vire. E aí os caras conseguiram tomar o poder, o movimento rebelde, o exército rebelde, o M26 do 7, conseguiu tomar o poder no dia 1º de janeiro de 1959. Foi muito bem pensado, né? Cara, 1º de janeiro, quem que pensa em dar um golpe em 1º de janeiro? Como é que o soldado tá no dia 1º de janeiro? Ah, os caras estão invadindo a cidade para tomar a cidade, o soldado tá muito louco. Ô, Réveillon. Réveillon em Cuba, os grandes hotéis tinham grandes festas, com bebedeira, o americano ia para lá. E aí rola uma revolução. E o Fulgêncio Batista não tem tempo de reagir. E ele acaba fugindo do país, ele vai embora. E aí Fidel Castro toma o poder. Ele toma o poder com seu amigo Che Guevara. E aí ele chegou ao poder e ele vai estabelecer um projeto popular. Projeto popular. Investindo em saúde, investindo em educação. Prometendo reforma agrária, o que já incomodava a elite cubana. E aí a gota d'água. Nacionalizando as empresas norte-americanas, inclusive os hotéis. Aí o interesse norte-americano foi pro buraco. Aí o quintal, imagina, é o quintal se rebelando contra a casa. Tá maluco, mano? Os americanos falam, o que vocês estão achando que eles podem fazer? Tomar nossas empresas de lá, pegar nosso dinheiro? Imagina. O governo americano vai pôr uma mega pressão. E vai pôr pressão e falar assim, quero ver pra onde você vai com essa revolução. Quero ver pra onde você vai com esse governo. Porque eu vou começar a pressionar todo mundo na América para não fazer mais comércio com você. Os americanos vão pressionar ali, usando a Organização dos Estados Americanos, a não fazer acordo com Cuba. E o Fidel Castro falando assim, mas eu não sou socialista. Porque eu estou com um projeto popular, eu sou socialista, você está me acusando de ser socialista? Eu não sou. Os americanos, é sim. Você é mentiroso, rapaz, você não quer assumir, mas você é socialista. Tá falando de reforma agrária, rapaz. Fala reforma agrária socialista. Miserável. E aí o negócio tá feio pro lado de Cuba. E aí o Fidel Castro vai numa reunião da ONU em Nova York para denunciar essa pressão e essa interferência norte-americana ao governo cubano. Ele vai lá e fala assim, ó, os caras não... Existe na ONU uma carta de declaração da ONU, da criação da ONU, que diz que os povos e as nações têm direito de autodeterminação. Eu posso ter um governo como eu quero. E os americanos estão interferindo. Ele vai em 60 para essa reunião na ONU e os americanos não queriam que ele tivesse contato de jeito nenhum com os soviéticos, óbvio. Então assim, ele vai ficar hospedado num hotel, os americanos tinham avisado, qualquer hotel que ele for ficar, vai ficar vigiado 24 horas por dia para esse cara não sair. Ele só vai sair do hotel para ir para a Assembleia, da Assembleia para o hotel, do hotel para a rua. Tchau, que ele vai embora. Só que ele podia ficar no hotel que ele quisesse. Tudo bem. E aí ele foi convidado por um líder americano chamado Malcolm X, que era um ativista negro, muçulmano e comunista nos Estados Unidos. Mano, vê se o cara é uma combinação que o americano gostava. Ele era negro, muçulmano e comunista. Vai vendo. E esse cara, que era um dos líderes aí do movimento dos direitos civis dos Estados Unidos, chama o Fidel Castro e fala assim, fica no hotel de uma galera que eu conheço chamado Panteras Negras. Os malucos, gente boa. Pode ficar aqui no nosso hotel, que aqui ninguém vai te vigiar. Você tá liberado para andar como você quiser dentro do hotel. Ele falou, beleza, ele foi. A convite do Malcolm X, ele foi. E o Malcolm X chamou para visitar o Fidel Castro no hotel, quem? O Nikita Khrushchev, o primeiro-ministro soviético. Que vai chegar lá, vai vir tomar um café no hotel aí e tal. E sentar com o Fidelzão e falar, e aí, meu irmão, tá sofrendo pressão americana? Difícil, né? Você tá coladinho nos caras, né? Eu posso te ajudar. Se aproxima de mim. Vem para baixo das asas da mamãe Rússia. A gente, a União Soviética, cuida bem dos amigos. Vem. E aí vai rolar essa aproximação. Aproximação com a União Soviética. Ele vai fazer o discurso na ONU, denuncia a pressão que ele está sofrendo, aí ele volta para casa. Quando ele volta para casa, em 61, com um acordo de aproximação com a União Soviética, ele declara que Cuba virou comunista. Nossa. Para os americanos é um tapa na cara. Era o quintal se declarando comunista. Doutrina Truman, combate de comunismo no mundo. Você vai deixar o seu quintal virar comunista. Aí não. Os americanos vão pegar a elite cubana que tinha fugido no golpe do Fidel em 59, que tinha ido para Miami, boa parte, vão treinar esses caras e incentivar eles a tentarem invadir Cuba e derrubar o governo do Fidel aí. Foi o fracasso da Baía dos Porcos, uma invasão ridícula,
onde os americanos, particularmente, não mandam soldados, mas mandam esses caras treinados pelas tropas americanas, com armamento americano. E esses caras tentaram invadir Cuba, mas eles foram rechaçados na praia, não conseguiram nada. E aí Cuba vai virar e falar assim, tá vendo o que eu falei? Estão incentivando aí um ataque. Os americanos, imagina, foi o cubano que invadiu, não tem nada a ver com isso. E aí o Khrushchev vai falar assim, camarada, eu tenho como resolver seus problemas. Eu tenho. Relaxa aí que eu vou rapidamente resolver o seu problema com um único objeto que eu vou mandar aí para a ilha, tá? Segura aí. Os soviéticos vão mandar uma esquadra naval que vão levar mísseis nucleares para Cuba. Os americanos vão descobrir isso porque eles vão sobrevoar a ilha com aviões de espionagem e vão bater foto e vão descobrir que tinha ogiva nuclear soviética andando de um lado para o outro em Cuba. Havana, que fica no norte da ilha, fica muito perto de Miami, literalmente 300 léguas marítimas, é muito perto. Dali, mano, os cubanos, se eles fizessem um estilingue bem feito, acertava a bomba atômica. Assim, isso não é brincadeira, é muito perto. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria, porque os caras enfiaram um míssil nuclear em Cuba, apontaram para os Estados Unidos e falaram assim, então, tenta invadir Cuba de novo. Aí os americanos, acabou a brincadeira. Os americanos acabou a brincadeira, acabou. Vão mandar a esquadra naval para a Baía de Cuba para entrar em guerra. A esquadra soviética e a esquadra americana, elas ficaram frente a frente, canhão apontando um para o outro. O que faltou ali foi uma ordem de ataque. Um canhão aberto, apontando um para o outro. Foi o momento mais tenso da Guerra Fria. Aqui o negócio foi feio. Durante 13 dias de negociação, o clima foi tenso, o mundo pensando assim, se alguém apertar o botão da bomba atômica, o mundo acaba. Tá aí, ó, desesperador. O quadro foi triste. E graças a Deus, os dois líderes, o Kennedy e o Khrushchev, conversaram e chegaram a um acordo. Qual era o acordo? Os soviéticos aceitavam tirar os mísseis de Cuba com a garantia que os americanos nunca mais fossem tentar invadir Cuba. Os americanos aceitaram. Em contrapartida, os soviéticos pediam para os americanos tirarem os mísseis da Turquia, que eles tinham, que estava na fronteira com o lado soviético. E aí os caras falam, tudo bem, a gente aceita. Ou seja, eu tiro os mísseis de Cuba, só que você não ameaça mais Cuba, você tira o míssil da Turquia e aí fica tudo certo. Os americanos vão aceitar, porque eles não têm o que fazer, e aí, com raiva de Cuba, eles vão criar um embargo econômico, que é o embargo econômico que Cuba sofre até hoje por conta disso aí. Ou seja, o embargo hoje é mantido por muito mais uma questão de ranço, de raiva dos Estados Unidos do que realmente por uma ameaça cubana. Tudo bem? Beleza aí? Tranquilo? Agora, a gente vai para aquele momento onde eu apago a luz aqui e você vai fingir que eu estou ainda falando contigo enquanto eu apago a lousa e preparo rapidinho a parte das ditaduras na América Latina. Enquanto eu vou apagando a lousa, vou estar de costa para você, mas vou estar fazendo uma pequena introdução histórica. Introdução histórica. Seguinte, por que ditaduras na América Latina têm um padrão comum? Por que elas são comuns? Porque todas elas são incentivadas pelo governo dos Estados Unidos. Todas. Por que os americanos incentivam essas ditaduras? Porque depois de Cuba, eles não querem, em hipótese alguma, de jeito nenhum governo próximo do socialismo. E aí, obviamente, eles vão incentivar todos os governos mais conservadores e autoritários para estabelecer governos que pudessem afastar qualquer ameaça comunista da América Latina. América para os americanos, doutrina Monroe. Doutrina Truman, combate de comunismo no mundo. Eu não quero, em hipótese alguma, na América, a minha região, o meu continente, o comunismo proliferando. Portanto, todas as ditaduras que vão rolar na América são ditaduras que têm influência dos Estados Unidos, ok? Entendido isso, sacando isso, vamos ver esse processo aí, ó. Vamos lá. Qual o contexto histórico dessa brincadeira?
Vamos entender isso aí, ó. Guerra Fria, a gente acabou de analisar a Guerra Fria. E aí os Estados Unidos, na América, não querem, em hipótese alguma, na América, nenhuma presença socialista. A doutrina Truman, a doutrina de combate ao comunismo no mundo, não permitiria que na América você tivesse um movimento pró-socialismo. Então essa doutrina Truman aqui vai ser o ponto-chave para você entender a atuação norte-americana. E esses caras, para evitar crescimentos de esquerda, de ideias esquerdistas, socialistas, você tem que combater crise social. A gente já discutiu momentos onde você tem crise social, você tem crescimento de ideias socialistas. Esses caras não gostavam, os Estados Unidos, no geral, não gostavam por quê? Por quê? Isso aqui era uma ameaça aos valores conservadores, às elites. Qualquer reforma social era vista como uma ameaça ao modelo capitalista. O Getúlio Vargas no Brasil, que durante a Segunda Guerra foi acusado de ser fascista, depois da Segunda Guerra vai ser acusado de ser próximo ao comunismo porque ele era populista, porque ele queria fazer benefício para o povo. Então você entende onde está o problema? Essa é a grande crise. Isso aqui é um problema enorme. Tá? E aí os americanos vão incentivar governos autoritários, que são governos que tendem a quase sempre, está escrito aqui autoritário, mas quase sempre tende a ser um governo militar. Tudo bem? Beleza? Está aqui, ó. Ameaça os valores conservadores das elites. Governos autoritários resolvem isso. Eles conseguem colocar, afastar, combater a ameaça vermelha, ou seja, combater a ameaça comunista. Tá aqui, ó. E aí os casos que mais aparecem em provas e no Enem, quando apareceu, são as duas mais clássicas, são os casos do Chile e da Argentina. Vamos entender esses dois lugares. Vamos entender. Chile. Quem governava o Chile? Era um cara chamado Eduardo Frei. Governo Eduardo Frei. PDC, Partido Democrático Cristão. O Partido Democrático Cristão tinha apoio dos Estados Unidos. Conservador, combate à esquerda, não deixa a ideia socialista crescer. Só que o Chile estava passando por uma situação muito crítica em investimento social. E a população começava já a ouvir aquelas ideias de esquerda, a lógica do comunismo, e falava assim, por que esse governo é tão ruim? E o grande líder dessa ideologia no Chile, um cara chamado Salvador Allende, o Allende, ele literalmente, o Salvador Allende tinha um discurso. Eu não quero e eu não vou chegar ao poder no Chile
por golpe. Eu não vou. Eu quero assumir a presidência eleito. Eleito. E aí, meu amigão, quando você vai pensar, esse cara quer ser eleito, esse cara quer chegar ao poder por meio do voto. E você vai ter eleição no Chile em 70. E o Salvador Allende é eleito. Ele é um comunista eleito. Ele ganha e vai começar um governo. O governo do Allende. De 70 a 73, defendia o que ele chamava de via chilena para o comunismo ou para o socialismo. Nessa via chilena, era essa ideia que eu te falei. Ele não queria pegar em armas. Até então, todos os líderes socialistas do mundo tinham chegado ao poder por meio de revoluções armadas. Ele falava assim, eu posso muito bem convencer a população que o projeto socialista é bom e eu posso ganhar nas urnas. E assim eu ganho democraticamente e ninguém vai poder falar que eu tomei o poder. Ele foi eleito. Só que ele foi eleito com 36,2% dos votos no Chile. Numa eleição de turno único, não tinha segundo turno. E o segundo cara, o cara que ficou em segundo, Jorge Alessandri, que não tinha partido, ele era um candidato independente, já tinha sido presidente do Chile, ficou com 34,9%. Era muito, muito próximo. E o governo dele, cara, vai começar com metade do país. Metade, né? 1/3 do país, um pouco mais de 1/3 apoiando ele, e 2/3 contra ele. Porque o outro cara que foi em terceiro era o candidato do Eduardo Frei do PDC, que era uma turma conservadora. Então ele não vai ter apoio do segundo nem do terceiro. Então ele governa com 36% do país apoiando e 64% contra. Óbvio que quando ele vai governar, ele não mentiu. Ele falou que ia governar num projeto para o comunismo, para o socialismo. A via chilena para o comunismo e para o socialismo. Então tá, eu tenho que fazer reformas constitucionais para isso acontecer. Ótimo. Como ele vai fazer isso? Como ele vai fazer essas reformas constitucionais acontecerem? O que ele vai fazer aqui? Olha só. Reformas populares. Ele vai projetar uma reforma agrária, que não chegou a acontecer porque ele não teve tempo de fazer. Ele vai, literalmente, nacionalizar empresas norte-americanas de cobre e bancos e transformar tudo em chileno. E ele vai investir em educação e saúde. Projeto socialista. Só que ele foi eleito, então ele fala, o povo me escolheu, então eu posso fazer isso, eu estou dentro da lei, eu não estou dando golpe. Só que aí os americanos, quando ele vai fazer isso, os americanos vão falar assim, ah é? Você vai nacionalizar nossas empresas? Você vai pegar nossos bancos? Beleza. Aqui, ó. Os Estados Unidos vão criar um embargo econômico contra ele. Fala assim, vai aí, bonitão. Vai aí. Quero ver agora. E ele fica pressionado, sabe por quê? Com o embargo econômico que ele vai sofrer, literalmente você não tem condição, nesse momento, de abastecer mercado. O Chile não produz tudo o que ele consome. O Chile fica sem produto. Esse embargo gera uma crise de desabastecimento. E aí o Chile vai acabar entrando num grande problema, num grande colapso. O governo do Salvador Allende, que foi o primeiro governo socialista a ser eleito no mundo, não vai durar. Por quê? Porque ele sofre uma pressão do modelo capitalista e ele vai acabar sofrendo um golpe. A turma conservadora vai atrás de um general. Esse general vai dar um golpe no dia
11 de setembro de 73, onde o senhor Salvador Allende vai ser deposto num golpe militar que vai colocar no poder um general chamado Augusto Pinochet. Nesse golpe, onde o Allende é derrubado, assume o governo o Pinochet. De 73 a 90, o Pinochet vai governar o Chile. E aí tem uma regra, tá? Golpe militar apoiado pelo governo norte-americano, inicialmente tem muito dinheiro, os caras vão ter dinheiro para fazer as ideias socialistas serem combatidas e para você ter o projeto de combate ao socialismo funcionando. Aí, meu amigo, enquanto a Guerra Fria existe, você vai injetar dinheiro nesses caras. Mas lá na década de 80, quando a Guerra Fria entra no seu processo de distensão, onde acaba, onde você vai ter a abertura política com a aproximação dos soviéticos e americanos, na Glasnost e a perestroika, quando Mikhail Gorbachev vai se aproximar do nosso amigo Ronald Reagan, presidente americano, e vai falar assim, ó, vamos parar com essa briga que não leva mais a nada. A Glasnost, a abertura política, ou seja, vamos mostrar como é o meu modelo, vamos se aproximar, e a perestroika, a abertura econômica, não tem mais sentido financiar de jeito nenhum, as ditaduras latino-americanas, porque eu não quero mais combater uma coisa que está acabando sozinha. Então eu não vou mais financiar governo aí que é um governo autoritário, que aqui atrás eu financiei, mas que quanto mais perto da década de 90 fica, menos eu quero contato com ele. Então, naturalmente, no começo, o governo do Pinochet, no início, tem um crescimento econômico. Aí. E, ao mesmo tempo, não pode ter oposição. Massacre da oposição. No Chile são 3 mil mortos, um pouco mais hoje já em números recontados, e mais de 200 mil caras que fugiram para o exílio. Meu, o negócio aqui foi tenso. Eles terminou a oposição. E aí, logo no começo, tá? Que é para não alongar muito esse papo. Ele assumiu em 73, o próprio Salvador Allende morreu no Palácio de La Moneda, no Palácio de Governo, resistindo ao golpe. Ele morre lá, os grandes líderes vão ser perseguidos, ou mortos, ou mandados para fora do Chile, e aí acabou a oposição. E aí ele vai governar ditatorialmente, com esse momento que o Chile cresce economicamente com incentivo norte-americano, logo no início, graças ao cobre chileno, que é muito importante. Mas, no fim, já na década de 80, você não tem mais o apoio. Fim da Guerra Fria. Decréscimo da economia. Decréscimo. Vou colocar aqui, ó. Econômico. O Chile entra em decadência já na década de 80 para 90, tanto que em 88 o Augusto Pinochet é obrigado a fazer um plebiscito, perguntando se a população queria que ele continuasse no governo. E a resposta foi esmagadoramente não. O não ganhou. E aí ele vai sair. Só que ele foi esperto. Eu vou sair, mas eu mesmo vou conduzir a minha saída. Em 89 ele convocou eleições, já que ele teria que sair. Ganhou um cara chamado Patrício Azócar. E esse cara vai ganhar, só que o Pinochet sai do governo, mas mantém o seu título de chefe das Forças Armadas. Por quê? Porque ele não quer ser julgado por ninguém, né? Pelos crimes que ele cometeu. Eu saio, mas eu vou ser chefe do exército. E assim acabou o governo chileno. O Chile se atolou numa grande crise econômica, e aí, para você entender qualquer fim de governo militar, aqui na América Latina, você pensa no governo brasileiro, porque o quadro é o mesmo. No início o governo teve uma estabilidade, milagre econômico, aí com o fim dos apoios americanos, o governo vai para o buraco e aí termina com uma crise econômica. É a mesma coisa aqui. Tudo bem? Esse é o caso chileno. Vamos para o caso argentino.
A Argentina tinha um presidente, um cara que governava, chamado Juan Domingo Perón, que era o Vargas argentino, populista, pai dos escravizados, como eles diziam, um cara que governava para o povo e que foi eleito em 73, mas que só governou até 74. Por que só até 74? Porque o Perón, já muito velhinho, aqui ele morre. E aí, quando esse cara morre, você tem um problemão. Esse cara morreu. Quem vai assumir? Quem era a vice dele? A Isabelita é a vice dele. A esposa dele, que vai governar de 74 a 76. Mas ela seguia a linha do marido, o peronismo, que era um governo populista, vinculado a sindicatos, às câmaras populares. Isso incomodava muito as elites com essas reformas populistas que ela queria fazer. Essa reforma populista da Isabelita acabou levando a um golpe militar. Esse golpe acontece em 76. E aí começa, na Argentina, um governo que a gente chama de ditadura, que vai de 76 a 83. Tá aí. Dentro da ditadura argentina, você teve alguns chefes de Estado. Quem são os presidentes da Argentina? Primeiro, um cara chamado General Videla. De 76 a 81. Na mão do Videla, vão ser algumas coisas muito importantes para a ditadura argentina. A criação de uma guerrilha chamada Montoneros. Esse Montoneros era um grupo de guerrilha que lutava contra o governo para tentar acabar com o governo militar. O governo vai perseguir esses caras e basicamente exterminar eles. Só que nem todo mundo que era contra o governo vai pegar em arma e vai para a guerrilha, tá? Você vai ter um massacre da oposição intelectual. E aí você vai ter na Argentina, cara, esse massacre de forma violentíssima. A Argentina é de longe a ditadura que mais matou na América Latina. Em 7 anos, são 30 mil mortos. O Brasil reconhece na ditadura brasileira 434 mortos. O Chile, aproximadamente 3 mil. 17 anos. O Brasil, 434 em 21 anos. A Argentina, em 7 anos, 30 mil mortos. Os caras, simplesmente matavam os opositores e sumiam com os corpos. As famílias não sabiam o que tinha acontecido. Você não achava corpo para enterrar. Na Argentina, a aeronáutica argentina pegava os caras, colocava dentro de aviões, dopava os caras, deixava os caras apagados, mas aí sobrevoava o mar no extremo sul da Argentina e abria a porta de trás do avião e deixava os corpos caírem. O cara estava vivo. Ele estava apagado, ele não estava vendo ele caindo, mas obviamente ele está vivo. E ele vai cair lá na água, trombar na água, pum, e óbvio, morre. E aí o corpo sumia, porque ninguém achava, ninguém morava no sul da Argentina, naquela região que os caras jogavam o corpo. E aí você cria um movimento de um monte de mãe, de esposa, de filha, que não sabe o que está acontecendo com o pai, marido, irmão. E aí essas pessoas vão reclamar na frente do Palácio de Governo, a Casa Rosada Argentina. São chamadas Mães da Praça de Maio. As Mães da Praça de Maio são essas pessoas que vão cobrar do governo argentino satisfação
quanto aos desaparecidos políticos, que ninguém sabia o que tinha acontecido. Elas querem saber, cadê meu marido, cadê meu pai? Cara, deve ser um desespero, você tem um parente sumido e você não sabe o que aconteceu. Isso aqui é um inferno, mas é o que aconteceu aqui. Só que o governo do Videla ainda teve uma cereja no bolo. Mesmo com toda essa oposição aqui, as mães reclamando, queriam saber dos desaparecidos, cadê meu marido, cadê meu filho, cadê o meu pai? Você vai ter ainda um último evento na mão do Videla? Que é a Copa do Mundo de 78, que foi jogada na Argentina. E que a Argentina se sagrou campeão. Com alguns jogos polêmicos aqui, a Argentina teve uma classificação bem polêmica na segunda fase da Copa para ir para a final, quando ela goleou o Peru por 6-0, tendo um jogo muito estranho. O Peru tomou 6 gols, sendo 3 bem absurdos e bem ruins. Hoje se sabe que teve acordo entre os governos da Argentina e do Peru para o Peru entregar o jogo. O Brasil acabou sendo eliminado por isso que foi chamado de Copa da Vergonha. A Argentina na final tem acusação de ter argentino dopado jogando a final contra a Holanda, porque o jogo no tempo normal foi 1-1 e a Argentina ganhou na prorrogação, fazendo 2 gols na prorrogação, mas fisicamente você viu os argentinos voando, parecia que o jogo tinha acabado de começar. Os holandeses, destruídos no campo, não aguentavam mais andar direito. A diferença física era muito grande, mas a Argentina ganhou. Isso aqui serviu como um certo ópio popular, o povo ficou feliz, só que a Copa é só de 4 em 4 anos, e o efeito dela acaba. E tem muita gente sumida na Argentina, não é que nem no Brasil não. Aqui some menos gente, muita gente apanha no Brasil, mas some pouco. Lá na Argentina, some muito. E aí, você tem que pensar o seguinte, tem efeito econômico funcionando? A Argentina está economicamente estável? A Argentina não era o Chile, que tinha cobre para sustentar. A Argentina não era o Brasil, que teve um milagre. A Argentina tem basicamente a indústria agrícola. Ela vai começar a exportar muito produto agrícola, mas a indústria argentina nacional sofre, porque ela não tem como competir com as indústrias estrangeiras. E a Argentina, para piorar, entrou tarde no governo militar. Ela entrou tarde aqui. Como ela entrou tarde? Quando o governo do Videla fica desgastado, 81, década de 80, fim da Guerra Fria, não tem mais apoio aos regimes autoritários, o Videla sai e assume um cara chamado Viola. Que só vai governar 81. Não passou disso. Por quê? Crise econômica. Colapso econômico, a Argentina não consegue bancar esse cara no poder. Aí sai, os militares tiram ele, falam ele é muito fraco, ele não aguenta o governo. E coloca um cara chamado Galtieri. Que vai arrumar uma das coisas mais imbecis da história argentina. Ele vai se meter numa guerra contra a Inglaterra, velho. Olha. Falando de Guerra das Malvinas, morte do Maradona aí. Maradona que fez referência quando em 86 ganhou da Inglaterra. Um jogo fantástico onde ele fez um mega gol saindo do meio de campo, driblando todo mundo, que é visto como o gol do século, o maior gol de todas as Copas. E nesse mesmo jogo ele fez um gol com a mão, falando que era a mão de Deus fazendo justiça pela Inglaterra ter tomado as Malvinas da Argentina. No fundo, a Inglaterra chama essa ilha de Falkland. E essas ilhas, as ilhas de Falkland, eram ocupadas pelos ingleses há um bom tempo. Desde a navegação inglesa lá no século XVIII eles já tinham ocupado a ilha e a Argentina sempre reivindicou. Mas a Inglaterra nunca devolveu. Aqui o Galtieri arrumou essa guerra invadindo as Malvinas, achando que ele ia unir os argentinos em torno do governo num sentimento nacionalista. Só que a Argentina tomou uma surra. A Inglaterra espancou a Argentina em 74 dias. A Inglaterra nem atacou a Argentina, porque ela acabou com a guerra na ilha e avisou para a Argentina: quer que eu invada Buenos Aires ou para por aqui? E aí o Galtieri: não, para por aí. Tá bom, deu, entendi que eu perdi, tá? Foi ridículo isso. Isso aqui foi uma vergonha.
o Galtieri, em vez de gerar um sentimento nacionalista, de patriotismo, gerou vergonha nacional. Tanto que 2 dias depois da rendição argentina na guerra, ele sai do poder. E aí você tem um último militar que vai fazer a transição do governo para um governo civil. Um cara chamado Binoni, ele faz a abertura. Política. E aí o cara que vai ser eleito, o primeiro civil a ser eleito, pondo fim à ditadura, foi um cara chamado Raul Alfonsín. O Raul Alfonsín, ele vai literalmente, tá? Assim que ele assume, ele vai criar uma lei para fazer o julgamento. O que ele vai fazer então? O julgamento dos militares. Esse julgamento dos militares aqui é para punir os militares que tinham feito todos os 30 mil mortos e desaparecidos na Argentina sofrerem e dar uma resposta para a sociedade. Só que aí foi tanta denúncia em cima de militares que os militares começaram a reagir. Tanto que ele mesmo teve que frear esse julgamento, criando uma lei que foi a lei do ponto final. Essas denúncias poderiam acontecer até 86. Ele assumiu em 83 e ele deixou que até 86 você tivesse essas leis. Acabando essa data, ninguém mais podia denunciar. Ele estabeleceu, depois da criação da lei, 60 dias de denúncia. Passando esses 60 dias, ninguém mais podia denunciar. Então, até 86, você puniu os militares. Depois acabou com isso. Tudo bem? Beleza? Um último ponto só que você tem que saber, que somou e uniu basicamente todas as ditaduras latino-americanas, foi um negócio chamado Operação Condor. A Operação Condor foi uma aliança entre os governos militares. Que reuniu Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Paraguai, que também viveram em ditaduras na mesma época, e que faziam um acordo dividido em 3 etapas. Numa primeira etapa, todos os governos militares trocavam informações sobre os seus procurados. O cara saía do Brasil, ia para a Argentina, ia para o Chile, ia para o Uruguai, ia para o Paraguai. Então, você passa uma lista dos seus procurados para esses países, e eles passavam uma lista para você perseguir esses caras, e se você achasse, prender. Num segundo momento, era feita a prisão desses caras e a troca dos prisioneiros. Já é uma segunda fase da Operação Condor, quando você passa a trocar esses prisioneiros. E aí os governos que tinham seus problemas recebiam seus problemas para resolver particularmente cada um o seu probleminha. Então, você tinha lá um cara que era um líder guerrilheiro no outro país, o país pegava e mandava de volta. Era um acordo. E você teve uma terceira fase, que foi a fase que os países nem mandavam mais de volta. Eles simplesmente matavam esse cara que era pego. Ou seja, era muito melhor, os caras perceberam que era muito melhor um governo estrangeiro matar o seu guerrilheiro do que você matar o seu guerrilheiro. Porque assim, ele fez um tumulto lá no outro país, sofreu lá. E aí você podia pegar também os caras que estavam dos outros países aqui no Brasil e fazer a mesma coisa. Foi um acordo entre os governos militares, que em 3 etapas, numa primeira etapa onde você só trocava informação, numa segunda etapa onde você trocava presos, e numa terceira etapa onde você matava esses perseguidos políticos para fazer com que essas ideias não tivessem escapatória. Então, o cara que saía do Brasil e ia para um país vizinho, ele não ia conseguir escapar, porque ele ia ser perseguido lá também. O cara que saía da Argentina e vinha para cá, o cara que saía do Chile e ia para a Argentina, todo mundo ia estar integrado num sistema de controle desses supostos subversivos que lutavam contra os governos militares. Tudo bem? Beleza? Fechamos por aqui. Espero ter sido o mais claro possível para vocês. Espero que vocês tenham entendido tudo que foi comentado aqui em aula. E aí, qualquer coisa, se você ficar com dúvida no futuro, vai lá no TV Zag e assiste de novo. Se você não segue ainda,
segue lá o @Ezag Medicina, segue lá o tio aqui, o @Rosantiti, para você aí acompanhar história e todas as aulas importantes para você para o Enem. Belezinha? Um grande abraço para vocês. Até mais.